A figura do manto negro. Era uma noite de inverno, gélida e sombria, quando me vi dirigindo sozinho por uma estrada deserta, cercada apenas por árvores mortas e montanhas. O rádio do carro chiava sem parar, emitindo estática e interferências ocasionais. Por algum motivo, eu não conseguia desligá-lo, como se estivesse preso naquela frequência amaldiçoada. A estrada parecia interminável. O relógio no painel do carro marcava sempre a mesma hora, Césio 3:33. Fiquei perplexo, olhei meu celular e ele também mostrava o mesmo horário. De repente, o rádio emitiu um som agudo e abafado. Uma voz rouca e baixa começou a falar. Você não deveria estar aqui. Eles estão te observando. Parei o carro bruscamente. Olhei ao redor, mas a escuridão densa me impedia de enxergar qualquer coisa além do que os faróis iluminavam. Senti uma presença. Algo estava ali, fora do alcance da minha visão. Meu coração disparou. Lembrei que, alguns dias antes, eu havia lido sobre aquela estrada. Diziam que quem passasse por ela à noite nunca mais seria visto. Respirei fundo e tentei seguir em frente, mas meu corpo estava paralisado. Quando finalmente consegui me mover, o rádio ligou sozinho, tocando uma melodia infantil, repetitiva e perturbadora. Aquilo não fazia sentido. Ao olhar pelo retrovisor, vi algo que fez meu sangue gelar. Atrás do carro, uma figura disforme e coberta por um manto negro se aproximava lentamente. Sua cabeça estava caída para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado, e seus olhos eram completamente brancos. A sensação de perigo iminente fez meu corpo reagir, e eu acelerei. A estrada, que antes parecia reta e infinita, agora se contorcia em curvas impossíveis. Era como se eu estivesse preso em um labirinto sem fim. A cada curva, ouvia passos pesados e lentos no asfalto, como se alguém ou algo estivesse me seguindo de perto. No espelho retrovisor, a figura encapuzada ainda estava lá, cada vez mais próxima. Após minutos de puro pânico, vi uma luz fraca à distância. Uma placa enferrujada balançava no vento, e ao me aproximar, pude ler: Bem-vindo ao vilarejo do crepúsculo. Sem alternativas, entrei na pequena estrada de terra que levava ao vilarejo. O lugar estava deserto, as casas abandonadas, e havia uma névoa densa que cobria tudo. Estacionei o carro e desci a contragosto. Senti que não estava mais sozinho. O ar estava pesado e o silêncio era opressor. Ao me aproximar de uma das casas, a porta abriu-se sozinha. Um cheiro nauseante de podridão invadiu minhas narinas. Entrei, tentando entender o que estava acontecendo. O chão de madeira rangeu sob meus pés, e conforme eu caminhava, senti que algo me observava de perto. Subi as escadas com dificuldade, cada degrau me deixando mais nervoso. No topo, uma porta velha e maltratada estava entreaberta. Dentro do quarto, vi uma cadeira de balanço, movendo-se lentamente, como se alguém estivesse sentado nela. De repente, uma voz grave e arrastada sussurrou ao meu ouvido: Você deveria ter seguido em frente. Agora, eles virão por você. Virei-me, mas não havia ninguém. O medo tomou conta de mim. Saí correndo da casa e voltei ao carro, mas o motor não ligava. Olhei ao redor, desesperado. Foi quando vi que não estava sozinho. À medida que a névoa dissipava, sombras começavam a surgir por entre as casas abandonadas. As figuras encapuzadas, semelhantes àquela que me perseguia, estavam
e uma boca cheia de dentes pontiagudos. A última coisa que ouvi foi o rádio do carro. A mesma voz rouca e cansada repetia: eles estão sempre observando. E agora é tarde demais. O som foi desaparecendo aos poucos, enquanto a escuridão engolia tudo ao meu redor. Quando abri os olhos, estava de volta ao início da estrada, mas algo estava errado. O carro estava parado, sem uma gota de combustível, e eu não conseguia lembrar como tinha chegado ali. Tudo parecia igual, exceto por uma sensação crescente de que eu não era mais o mesmo. Olhei no espelho retrovisor e por um instante meus olhos não eram meus.